Bom dia, eu sou Isa Simonetti, terapeuta naturopata quântica, especialista no emagrecimento e na manutenção do peso através da desintoxicação e da nutrição do corpo. Sejam bem-vindos à nossa live Emagrecer e Manter, esse é o nosso projeto, né, Fernanda? Isso aí. E aí, como foi de fim de semana, Fernanda? Foi bem? Bem, graças a Deus, Isa. Todos vocês, espero que tenham ido muito bem no fim de semana. E hoje nós vamos falar sobre o assunto liberação metabólica, a diferença entre crise de cura e passar mal. As pessoas às vezes, quando tá fazendo desintoxicação, não só as nossas, outras, e é isso que a gente tenta com os nossos protocolos minimizar ao máximo, tá? As pessoas têm crise de cura, que a gente chama. E aí, em outros tratamentos passam mal. Então, hoje a gente vai tentar explicar para vocês a diferença entre um tratamento que está fazendo mal e um tratamento que dá a impressão que você está passando mal, mas na verdade você está tendo uma crise de cura. O teu corpo está jogando para fora o excesso de toxina e aquilo provoca algum desconforto. Então hoje a gente vai falar bem disso. Isso é um assunto que as pessoas têm que saber compreender na vida para poder até conhecer o seu corpo, conhecer a dinâmica do seu corpo, tá? Vamos lá. A Fernanda vai fazendo as perguntinhas, nós vamos respondendo. Fernanda Fadel, nutricionista, minha parceira nesse projeto Emagrecer e Manter. E vamos lá para vocês entenderem bem sobre esse assunto, tá? Porque às vezes, num tratamento que passa mal, a gente tem que parar ele. Num tratamento que a gente tem crise de cura, a gente tem que entender que então ele está fazendo o efeito que a gente espera, tá? Necessariamente não precisa ter crise de cura toda vez, mas vamos lá, vamos explicar bem isso. Isa, nós vamos falar então sobre o que é crise de cura no processo de liberação metabólica. Mas primeiro, explica para nós o que é a liberação metabólica. Então, a liberação metabólica, ela tem uma diferença muito grande dos processos normais de desintoxicar. A gente já falou em outras lives, mas vamos explicar bem isso, tá? Em processos de desintoxicar, fígado, estômago, depurar sangue, tá? Tem vários tipos de detox que hoje se faz. Com suco verde, com limão, de 1 a 10 ou 1 a 20, depois de 20 volta no 1, que eu sou contra essas coisas, mas tudo bem, uma hora a gente explica melhor sobre isso. Tem vários tipos de detox, tá? Tem detox de ficar vários dias de alimentação líquida, seja sopas ou sucos, tem vários tipos de detox. Agora, a liberação metabólica é algo mais profundo, tá? É isso que vocês precisam entender. Na liberação metabólica, a gente faz todo um processo prévio antes da desintoxicação intensa, que é para o corpo descarregar a nível de dentro das células toxinas, a nível de dentro do núcleo das células toxinas, tá? A nível de limpar os órgãos, tá? Isso antes da desintoxicação intensa. Antes de uma detox do fígado, antes de uma detox de só suco, antes de uma detox só de sopas, ou antes de um jejum intermitente, antes de começar uma coisa mais intensa, que é justamente para minimizar as crises de cura. Porque muitas pessoas se assustam na crise de cura, tá? E param. Tá? Ou tem reações mesmo muito fortes, a ponto até de às vezes ir parar no hospital e não entende que aquilo às vezes é uma crise de cura. Então eu falo assim, tudo no nosso corpo, se você fizer o processo passo a passo de forma adequada e na liberação metabólica, a gente consegue, como a Débora falou na entrevista dela, né? Na liberação metabólica, como a gente já corrigiu algumas partes hormonais, alguma coisa insulínica, então não fica sofrido fazer uma dieta, não fica sofrido ficar 10 dias de líquido, não fica sofrido desintoxicar fígado, tirar carne, porque a ansiedade de comer já passou, de tirar pão não fica sofrido, de tirar doce não fica sofrido. Então as pessoas elas começam a fazer desintoxicações hoje, né?
de qualquer jeito, sem uma preparação de antes liberar e corrigir metabolismo como um todo, vamos falar assim, e aí elas sofrem muito e por causa de sofrer, aí poucos conseguem chegar lá, muito poucos mesmo, o mínimo. A maioria desiste por conta disso. Então, quando você faz um processo de liberação metabólica, que é muito diferente de uma simples desintoxicação, tá? Você faz toda uma preparação de nutrição, de suplementação, de desintoxicação prévia e liberação de excessos de forma gradual dos órgãos, de dentro da célula, do núcleo da célula, que quando você vai fazer a desintoxicação mais intensa, você não tem essas crises tão grandes de cura, ou essa ansiedade, esse estresse pela abstinência dos alimentos que precisam ser feitos. Então fica muito tranquilo e fácil. E o resultado para manter depois é muito maior. Então, eu sou filhota, tá, da Unibiótica. O meu primeiro contato com o tratamento natural foi através do método que chama Unibiótica. E eles têm a prática de ficar 10 dias de jejum de suco, tá? De suco, né? Especificamente de sucos mesmo, né? Sucos verdes, muita água, suco de melancia. Essa é a base da desintoxicação. Só que daí a gente vê o povo se torcendo de dor de cabeça, muito ansioso. E quando sai dessa detox, né? E eu pratico ela ainda, uso ela para mim, para minha família e alguns pacientes até a gente ensina a esse processo de fazer isso, mas quando você sai porque você não fez uma liberação prévia e uma correção do seu metabolismo, o que acontece? A pessoa tem facilidade de voltar de novo a estaca zero, seja do que foi buscar, que geralmente a maioria vai buscar a perda de peso, né? Ou seja, as patologias, né? Então, se a pessoa tiver toda uma preparação e toda uma correção prévia, depois que ela faz esses 10 dias, além de ela ter alcançar com muito mais facilidade o objetivo, não tem tantas crises de cura, se tem, são muito poucas, né? Coisas simples, tranquila. É tranquilo depois para manter o resultado e manter uma dieta, você entendeu? Então, é muito importante fazer a coisa de forma correta. Eu sou contra você ter que sofrer para alcançar uma coisa que você precisa. Eu sou contra, Fernanda, você ter que sofrer para fazer academia para ter músculo. Sendo que se você tiver com o organismo, com o músculo sem lactato, né, com ele desintoxicado, né, se você tiver a suplementação correta, tá? E se você tiver suplementado que na lista do teu exame deu o que precisa, você faz academia, ganha o músculo com 1/3 do tempo que você ganharia, não precisa sentir dor muscular quando progride o exercício para mais peso ou mais intensidade, né? Ou mais quantidade de exercício. Então as pessoas acham que tem que sofrer muito para chegar no perfeito e eu sou contra isso. E o nosso método prova por A mais B na prática que você pode chegar lá sem sofrer. Aliás, na quinta-feira nós vamos ter a Roseli, né? Que com o nosso tratamento perdeu 7 quilos, né? E faz pouco tempo que ela tá com a gente, né? Eu acho que entre o dia que ela começou mais ou menos o trabalho, uns 2 meses, né? E aí ganhou, né? Como ela relatou hoje para nós, né? Na nossa reavaliação, muita energia, sono bom, acordando feliz, né? Que ela se sentia depressiva, sem energia, sem vontade de ir pro dia dela, né? Então, e não sofreu para fazer nada, não precisou ter grandes crises de cura, grandes sofrimentos, fazer 1000 academia. Aliás, ela falhou em um quesito, né? Que ela não fez exercício nesse tempo que ela tá com a gente, né? Eu falei para ela hoje que se ela tivesse feito exercício, ela tinha alcançado muito mais resultado, né? E passando por um turbilhão de problemas emocionais, de família e financeiro por causa da Covid. Então, gente, tudo é possível e não precisa ser sofrido, tá? Só tem que ser com consciência, tá? E fazer a coisa da forma correta. Isa, aí a Lilian está perguntando aqui quantos dias são essas desintoxicações? Ah, tá. Assim, a gente tem um protocolo, né?
de, no começo, 2 meses e depois protocolos de mês a mês, né? E aí vai também da necessidade de cada pessoa, né? Cada paciente, aquilo que nós falamos, protocolos são personalizados, então também vai da necessidade de cada um. Mas no geral, o protocolo inicial para se começar a ter consciência, resultado, consciência do corpo, autonomia é 2 meses basicamente. A Aine está falando aqui que viu minhas alunas não sentir dor não significa que não fizemos correto o exercício. Como que é? Viu minhas alunas. Ela tá afirmando para as alunas que não precisa sentir dor. Gente, isso é um mito, Ene, obrigada por esse apoio, porque isso é um mito horroroso que os professores falam na academia, que se não sentiu dor não teve resultado. Isso tá errado, gente. Não é normal sentir dor. É normal. É normal para um corpo intoxicado, cheio de lactato e desnutrido. Se o corpo estiver certinho, ninguém sente dor para ficar bonita, não. Pelo amor de Deus, não precisa disso. Vamos quebrar esse paradigma aí. Obrigado, Ene. Valeu. Isso aí. Tamo junto aí. Isa, após ter definido então o que é a liberação metabólica, Sim. O que é agora a crise de cura? Então, a crise de cura acontece tipo assim. Tem pessoas que começam a desintoxicar e tem que entender que a bexiga é uma via de eliminação, que o sistema linfático é outra via de eliminação de excretar toxina, o intestino é outra via de eliminação, a pele é via de eliminação de toxina, né? Então, o que pode acontecer quando a gente começa um tratamento? De forma muito intensa ou mais leve. Então, no nosso processo, tudo fica mais leve. Né? Quando as pessoas fazem outras desintoxicações, isso pode acontecer de forma mais agressiva. O fígado lida muito com as toxinas também, né? Então, o que acontece quando às vezes começa uma desintoxicação? Se for de forma correta, que é o nosso processo de liberar de forma correta e restabelecer o funcionamento metabólico, então o que acontece? Pode acontecer assim, espinha, alergia, tá? Na pele. Tá? Pode acontecer um pouquinho no começo de um pouco de inchaço, porque está mexendo com a toxina que está parada no sistema linfático. Pode acontecer da pessoa sonhar bastante à noite. E nas desintoxicações intensas, sem uma preparação correta, pode acontecer tipo infecção de urina, ela pensar que está com infecção de urina, porque toda a acidez que estava... Você faz vamos supor, uma desintoxicação de 10 dias de suco, por exemplo, ou começa um jejum intermitente, ou faz uma desintoxicação com vinagre de maçã, como muita gente faz, né? Então, o que pode acontecer? Dá a impressão que está com infecção de bexiga, às vezes até tranca a urina. Por quê? Porque aquela desintoxicação vai fazer sair toda a acidez que está nas tuas juntas, no teu sangue, e ele vai para a bexiga para ser excretado através da urina, essa acidez. E aí fica muita acidez que estava no corpo por anos, vai muita dela para a bexiga e a bexiga fica sensível. E dá a impressão que você está com infecção de urina. E aí, quando isso acontece, a pessoa não tem que ir lá tomar remédio para infecção de urina, nem antibiótico, porque ela não tá com infecção de urina, né? Às vezes vai fazer exame e nem tá dando no exame. É só o excesso de acidez que estava parado no corpo, que de uma vez, porque tá tomando essas coisas para desintoxicar, aí ela vai para a urina para ser eliminada e é muito ácido e aí aquece muito a bexiga e ela tem essa sensação. Então a gente tem que tomar mais água, tomar chá de cana-do-brejo, gergelim preto ou pata de vaca, né? Chás hibisco, que são chás para bexiga, para rim. E principalmente a cana-do-brejo, que é a melhor para isso, e suco de melancia, que vai ajudar a baixar essa acidez, né? Rápido, né? E aí você sai dessa crise de um dia para o outro fazendo isso, né? Então isso é uma crise de cura, isso não é sinal que você tá passando mal porque você tá tomando aquilo. O vinagre de maçã me fez mal, a dieta de suco me fez mal. Outra coisa que acontece muito, porque você mexeu com uma toxina parada no fígado, quando as pessoas começam a fazer desintoxicação, é da dor de cabeça. Muita gente tem dores de cabeça horrorosas, assim, igual enxaqueca, tá? Por quê? Porque mexeu intensamente no fígado, tá? Que estava com um excesso de toxina acumulado ali, fígado, estômago, pâncreas, aí mexeu naquela toxina,
Por isso que a gente faz todo um trabalho para ir desintoxicando de forma gradual, para não ser uma coisa muito intensiva para quem nunca fez nada, para não ter essas crises de cura, né? Outras dão vômito, outras dão diarreia mesmo, é tudo crise de cura. Não é porque a pessoa tá passando mal com o tratamento. Isa, então o que é passar mal em outros processos de desintoxicação do corpo feitos sem prévio preparo? Então, eu tenho inclusive uma pessoa da família, tá? Que tinha arritmia cardíaca, tá? Porque ela começou a tomar excessivamente leite de magnésio. Isso é passar mal. E ela tomou tanto leite de magnésio que foi prejudicando muito o rim dela, porque daí ela comia errado. Aí, para não engordar, ela tomava um monte excessivamente leite de magnésio para poder fazer bastante cocô e aquela comida que ela comeu não engordar, tá? E aí ela fazia isso repetidamente. E aí o coração dela começou a ter problema em função de que ela começou a ter falha renal pelo excesso de leite de magnésio. Tipo, ela chegava a ponto de tomar meio vidro por dia de leite de magnésio, tá? Para não engordar, para ir bastante no banheiro, porque daí ela gostava de comer, então ela comia o tempo todo excessivamente. E ela gostava assim de rabada, de buchada, ela gostava de comida pesada, gordurosa, sabe? Maionese, muita massa, muita pizza, muita lasanha, muito lanche. E aí ela comia, chegava, tomava leite de magnésio, comia, chegava. Ela comia errado todas as refeições e tomava leite de magnésio pós todas as refeições. Então isso é passar mal, entendeu? Quando a pessoa toma excessivamente laxante a ponto de ter cólica, hemorroida, isso é passar mal, né? Que nem esses dias, nó da Índia, foi uma febre, né? Eu cheguei a experimentar, porque começaram a me perguntar se era bom, e aí eu não dou opinião se eu não tiver experimentado e saber realmente se é bom ou não. E como era uma coisa nova, que eu não tinha a experiência de ninguém que tomou para me relatar, ou várias pessoas que tomaram, eu fui tomar. Ele faz a gente passar mal, Fernanda. Você tem tontura, você tem baixa de energia, tá? O coração também dispara, mas é porque tá passando mal, não é crise de cura. Tanto que eu tomei 40 dias, não pensa que eu tomei uma semana não, tá? Aí eu parei um mês, depois tomei mais 10 dias, repetiu o mesmo passar mal, tá? Sem resultado, na verdade, tá? Então, tem coisas que faz você passar mal. Não é crise de cura, você está passando mal mesmo. Então, aquilo que é crise de cura, aí você toma que nem, ou se for a bexiga, qualquer chá natural que você toma, já acaba aquilo. Que nem uma paciente minha, que ela tava com o fígado assim, quase uma cirrose, né? A gente fez um mês de tratamento e aí ela porque quis fazer a desintoxicação intensa, porque ela precisava fazer uma viagem, ela queria fazer. E aí ela foi começar a alimentação para isso, ela teve dor de cabeça. Mas ela chegou no consultório, eu tirei a dor de cabeça dela em menos de 5 minutos. Então isso não é passar mal, isso é crise de cura, tá? O sintoma da crise de cura a gente consegue tirar rapidamente com qualquer coisa natural, entendeu? Então é muito diferente um do outro. A gente tem que saber bem qual que é um e qual que é o outro. E aí, se você não tem muito entendimento disso, então o que te resta até você aprender exatamente o que é, porque a gente conhece o nosso corpo, a gente sabe quando é crise de cura e quando tá passando mal. Então, aí você tem que achar um bom profissional que seja confiável, tá? Para os processos e que saiba quando você tem uma crise de cura, te tirar da crise de cura, né? E ter o acompanhamento. Por isso que a gente tem que ter acompanhamento em tudo que vai iniciar, né? Para que a coisa seja feita de forma correta e você saiba o que é uma coisa e o que é outra, né? O meu tratamento, as pessoas têm o mínimo de crise de cura possível. A Fernanda está me acompanhando aqui, ela está acompanhando os meus pacientes que participam desse tratamento de emagrecimento e eles não ficam relatando grandes crises de cura, né, Fernanda? Em Sim. todos que a gente entrevistou até agora, tá?
Porque, igual eu falei, eu sou contra essa coisa de pensar que você tem que passar muito mal para ter resultado. Não é assim. Claro que umas pessoas acabam, às vezes, passando um pouquinho mais de mal que outras no começo, tá? Mas a gente tá aqui para dar suporte, a gente sabe como reverter isso muito rápido, coisa mesmo de minutos, às vezes. Mas é porque a pessoa tá num nível, assim, muito mesmo, tá? Grande das coisas. Mas o que 95% das pessoas que fazem o nosso tratamento, se elas têm crise de cura, é muito fraquinho, é muito pouco, tá? Nada que a pessoa chegue a achar que tá passando mal. Isa, a Anne tá falando aqui Sim. que tem muita gente que usa Orlistat para esse efeito, para excretar a gordura pelas fezes. Orlistat. N, desculpa a minha ignorância, eu não conheço isso, mas eu prometo para você que eu vou pesquisar hoje. Anota para mim, Fernanda. Orlistat, e te respondo daí olhando o princípio ativo disso, tá? Te respondo o que ele faz no organismo, porque sabendo o princípio ativo a gente sabe como ele trabalha, tá? Então eu vou pesquisar e vou te falar. Eu sou muito ligada no que eu faço. Às vezes surge coisas novas, ainda mais com essa história agora de live, que eu tô bastante dedicada também a isso. Então eu não tô tão a parte do que surgiu novo, tá? Mas eu vou procurar e te respondo amanhã, tá? Tem mais algum comentário que você quer fazer sobre isso? Sobre o Orlistat? Não? Só do processo que ele faz, qual o processo dele de eliminar a gordura, se faz bem ou se faz mal. É isso que você quer saber? Dá um joinha aí pra mim. Tá. Tem um tempo. Pode falar até que ela dá o joinha pra nós, Fer. Isa, então a gente pode falar que quando a pessoa está fazendo o processo de liberação metabólica de forma correta, acompanhada, ela só vai ter crise de cura e não vai passar mal? Então, só se ela não obedecer ao tratamento de forma correta. Aliás, uma das formas de saber que ela não está fazendo tudo bem certinho é isso. Se ela tiver essas crises de cura muito fortes. Porque se estiver fazendo certinho, não tem, tá? É uma das formas que a gente sabe que a pessoa tá deixando de fazer alguma coisa ou tá furando as dietas, furando o que a gente propôs, né? Então, aí ela vai ter a crise de cura. Se não, não. E se tiver muito pouquinho assim, é muito fraquinho, né? Tudo a gente tá mexendo. Eu falo que às vezes a gente tá mexendo no bolo de casamento que tá parado no intestino, que a pessoa já casou há 20 anos atrás. Então, toxinas velhas, antigas, né? E o corpo, às vezes, ele sente para eliminar isso. Mas é pouca coisa a ponto de não chegar a ser uma crise de cura, tá? Isa, por que é importante, qual o efeito disso na vida das pessoas, de saberem diferenciar o que é crise de cura e o que é passar mal em qualquer processo de desintoxicação do corpo? Para elas não pararem na metade. Às vezes está fazendo uma coisa que vai ser muito bom para elas, e aí elas têm uma crise de cura, por isso que eu sou contra isso, por isso que eu faço de tudo, eu estudo muito o que eu passo para os pacientes, eu estudo muito cada paciente, para que a gente possa passar coisa para eles que para isso não acontecer, e se acontecer seja coisa muito leve, porque no final a pessoa se assusta e ela para um tratamento que podia ser a salvação da vida dela, né? De estar mais magra, de estar mais bonita, de estar mais saudável, de aumentar o sistema imunológico, né? Então podia mudar a vida dela, né? E aí por aquele susto da crise de cura ela para, né? Eu sou o tipo de pessoa que eu não paro com a crise de cura, eu não paro com nada que aconteça, né? Mas nem se eu passar mal. Mas aí tem pessoas que não são assim. Então aí a gente precisa fazer a coisa o mais legal possível, sem sofrimento. A pessoa não tem que sofrer nem para parar de comer o que ela comia antigamente, né? Ela tem que fazer as substituições sem sofrer, né? Então, a pessoa tem que entender que a crise de cura pode acontecer, que é diferente de passar mal, mas que não é uma coisa que necessariamente tem que ser uma coisa horrorosa, né? Então, eu acho que as pessoas têm que
passar pelos processos de forma muito tranquila. A gente dá essa consciência, ó, se ia acontecer isso, se ia acontecer aquilo, se ia acontecer aquilo outro, né? Faz parte, a gente explica isso para as pessoas, mas sempre contando que não vai acontecer. A Yane só deu um feedback aqui, Isa, que Sim. ela discorda desse medicamento, Sim. porque é como você disse, as pessoas comem errado e induz através desse medicamento a liberação de gordura. Sim. Ele causa diarreia e ela acredita que você também não vai. Então, eu vou estudar e vou falar sobre isso amanhã. Só que assim, para você ter uma ideia, se fica causando diarreia seguidamente, né, a gente provoca assim que o intestino libere, mas fazendo as reposições, tá? A gente não pode, tá? Eu passo no meu tratamento coisas para estimular a descarga do intestino, tá? Mas junto a gente dá alimentos e dá suplementos que vão recuperar a flora intestinal, que vão trabalhar a impermeabilidade intestinal, o peristaltismo intestinal. Então, a gente nunca, jamais, tá? Vai fazer essas coisas irresponsáveis. Por isso que a pessoa não pode achar que, se ela só liberar o intestino, já vai salvar a vida dela. Não é assim, tá? É um processo. É todo um tratamento que tem que ser feito ali e ser visto. Se a gente vai fazer uma coisa, tem que compensar com outra. É aquilo que nós falamos na detox do fígado, que as pessoas fazem por aí, só desintoxicam o fígado. Eu tenho muitos relatos de, além da pessoa ter muita crise de cura fortíssima, tá? A ponto de aumentar muito a pressão, a ponto de desmaiar por hipoglicemia durante a detox do fígado. Eu tenho pacientes que tiveram convulsões durante o processo da detox do fígado. E outras que depois que fizeram detox do fígado, que é uma das coisas que eu uso no meu tratamento, é detox do fígado, mas de maneira responsável, de maneira adequada. Aí elas fazem a detox do fígado, por exemplo, e depois não suplementam o que lá no exame delas estão falando que está em baixa, e aí começa a cair cabelo, a unha enfraquecer. Então a gente tem que desintoxicar? Sim, tá? Dá para desintoxicar sem tanta crise de cura? Com certeza, tá? Mas as pessoas estão desintoxicando e depois sim passando mal por causa disso, porque fizeram de forma errada. Ou tomaram muita coisa para laxar o intestino, daqui a pouco vão ter problema com isso, tá? Com a falha intestinal. Gente, o intestino faz neurotransmissor cerebral. A pessoa depois tem pânico, tem crise de pânico, tem depressão, tem Alzheimer, porque fizeram laxante no intestino sem a responsabilidade de restituir o intestino, o funcionamento dele. O intestino não é só depósito de cocô. Aí elas vão passar mal depois, aí sim, aí não é crise de cura, aí estão passando mal. Caiu o cabelo depois de uma detox, isso é passar mal, porque foi feito de forma incorreta, né? Junto com o desintoxicar, tem que nutrir, gente, não pode desintoxicar sem nutrir, isso é irresponsável, tá? Então, jamais pode tomar termogênico para estimular o corpo, só que uma vez que estimulou, vai queimar gordura, mas vai queimar mais nutriente, então não pode fazer isso sem suplementar. Mas também não pode suplementar de forma irresponsável, porque também se um nutriente estiver excessivo no corpo, vai fazer uma parada renal, uma parada hepática, tá? Vai deixar lento o fígado, o rim, tá? Vai ter problema também. Então, a pessoa não pode fazer as coisas dessa forma. Tudo tem que ser feito de forma correta e de forma personalizada. Porque tem gente que precisa emagrecer, que chega aqui, que já tá com o rim sofrendo. Tem gente que chega aqui para emagrecer, o rim tá ótimo, mas o fígado tá um horror. Tem gente que chega aqui para emagrecer e o sistema linfático dela tá todo bloqueado. Outros chegam aqui para emagrecer e o pâncreas está todo descontrolado. Outros são a falta de nutriente especificamente, por isso que não emagrece. Outro é descontrole hormonal. Então, um tratamento para emagrecer para um não vai servir para outro, tá? A gente tem que entender isso, né? Eu e a Fernanda fizemos um grupo onde as pessoas fizeram as mesmas coisas. Foi tudo igual o resultado, Fernanda? Não. Não. Foi tudo diferente, tudo errado. Nós não fizemos personalizado. Esse era o nosso teste, né, Fernanda? Sim. Fazer um protocolo X para a gente mensurar, né, o que cada um ia conseguir ali.
Para uns serviu, para outros não serviu em nada. É isso aí, gente, sabe? Ninguém passou mal, todo mundo melhorou da saúde. Mas no quesito emagrecer, foi perfeito para uns, médio para outros não funcionou. Todos tiveram ótimos resultados na saúde, mas para emagrecer não funcionou igual para todo mundo. Então não existe protocolo X que vai dar certo para todo mundo. E não pode ter irresponsabilidade, tá? De ficar fazendo de qualquer jeito, tá? Tem que saber o que tá fazendo. Isa, a Daiane Aleixo quer saber se você atende pela Unimed. Não, infelizmente não porque eu não quero. A Unimed não aceita terapeuta, tá? Eles só aceitam CRM. Isa, você pode falar quais são as reações que geralmente seus pacientes têm quando fazem a liberação metabólica? Então, as reações que eles têm é só de simplesmente terem a consciência, o foco, o querer e aquilo que a Débora falou na live. Depois de uns 3, 4 dias, o negócio começar a ficar bem e a sensação que tem sempre é muito boa. Geralmente é muito pouco, é raríssimo as crises de cura. Eu tive uma paciente semana retrasada que teve na semana da liberação intensa metabólica um pouco de dor de cabeça, chegou no consultório, 5 minutinhos não tinha mais. Ela é uma paciente que conviveu com químicos muito tempo, com metais tóxicos, então ela tinha um fígado já bem inflamado, mas mesmo assim foi um dia de dor de cabeça, que ao chegar aqui 5 minutos passou e não voltou mais, tá? Então é muito poucas reações. E no dia da liberação intensa, só a descarga intestinal que sem quase zero não existe cólica, não existe dor de cabeça, é muito pouca as pessoas que têm um pouquinho de enjoo, é muito difícil. É bem pouquinho a crise de cura que sente. E se as pessoas estiverem se perguntando assim, mas então não tem como eu fazer nenhuma desintoxicação sem acompanhamento, porque no caso você dá o suporte, né? Elas, sim, como não têm esse entendimento de diferenciar crise de cura, nem passar mal e nem saber o que vão fazer, então elas não têm como fazer essa desintoxicação sozinhas, né? Assim, olha, sempre é legal você ter acompanhamento no princípio. É muito importante, tá? Porque se tiver alguma crise de cura e o profissional que está te orientando, se ele for bom, ele vai te orientar para você já não ter a crise de cura. Mas se tiver, ele sabe te dar um suporte para você não se assustar, não saber se é ou não é e não desistir ou ir parar no médico, tá? Que isso acontece muito, eu vejo isso muito. As pessoas começam a fazer as coisas, aí tem a crise de cura e vão pro médico, aí desiste e ainda se intoxica de um monte de mais remédio, tá? Então isso não é legal. É importante que tenha, sim, em tudo um acompanhamento de um profissional. Tem sempre aquele que se arrisca a fazer. Gente, até eu que sou terapeuta, já há mais de 18 anos, que sou super escolada, e tenho prática para mim. Muitas terapêuticas eu vou atrás do profissional, mesmo que eu vou lá e faça um curso. Se eu acho que aquilo é pertinente, eu vou usar aquilo para minha vida. Antes de usar para os pacientes, eu vou lá e faço com o acompanhamento do profissional, para eu poder saber certinho, porque uma coisa é você fazer um curso, a Anne, que é profissional também na área de saúde, ou outros profissionais em qualquer área, uma coisa é você ir lá e fazer um curso, ou ler na internet, ou escutar um vídeo. Outra coisa é você estar do lado de alguém que já tem experiência e pratica aquilo, né, para os pacientes dele ou para os clientes, né? Isso é em tudo, é na área de vendas, é na área de gerência. Uma coisa é você fazer um curso, outra coisa é você estar ali assistindo uma pessoa que já tem prática e tem sucesso naquilo que faz, né? Então eu vou lá, às vezes eu passo 1 mês, 2 fazendo a terapêutica com a pessoa, do curso que eu fiz, que eu ganhei o diploma já, né? Para eu poder ter a certeza e a experiência que aquilo funciona em mim e com alguém do lado que já tem experiência prática, para mim também ganhar um pouquinho de prática, para daí eu poder aplicar nos pacientes, né? Eu não aplico nada que eu não testo em mim e que eu não vou lá e não faço, nem uma terapêutica nova, nem uma receita nova, nem um fitoterápico novo, nem um frequencial novo.
Não pode ser assim, tá? Então, tudo é legal você ter, pelo menos no começo, porque aqui eu não sou afim de ter ninguém preso comigo a vida inteira. Também sou contra isso. Quando você vai num spa, eles te dão tudo na mão. Aí você emagrece o período que você tá no spa, mas você não viu nada como foi feito, nenhum processo. Tudo é toma, toma. E a gente não. O que a gente faz? A gente ensina. Ó, a pessoa hoje, a Roseli que veio, que até a Fer estava junto quando a gente foi fazer a reavaliação dela. A Roseli hoje, ela hoje perguntei para ela, olha, a partir de agora, você entendeu o processo que é para você emagrecer? Entendi. O que te faz bem, ficar com energia, dormir bem à noite, acordar bem para ter energia no outro dia, entendeu? Entendi. Você consegue agora continuar sozinha? Consigo. Porque esse é o meu objetivo. As pessoas têm que ter autonomia. Né? Eu sou louca para ensinar tudo para as pessoas. Quem são meus pacientes sabem disso. Eu não escondo nenhuma informação, nenhum processo. Não falo porque sim, ó, vai tomar isso porque sim. Só não aprende quem não quer, quem não abre a mente para aprender, né? Ontem fui na igreja e a pessoa lá que tava fazendo comentário do evangelho falando, né? Uma coisa é você ir para um lugar de coração aberto, querendo aquilo. Outra coisa é você ir por ir, né? Eu não gosto de paciente que vem aqui fazer o tratamento para ser mais um tratamento. Eu gosto de paciente que vem aqui fazendo o tratamento, querendo fazer o tratamento, realmente querendo alcançar o objetivo. Porque muitas pessoas falam da boca para fora que quer, mas a patologia, a doença, o estar com sobrepeso, ele tem uma vantagem, a pessoa não quer perder aquela vantagem. Então a boca dela fala que ela quer emagrecer, que ela quer ficar mais saudável, mas na verdade ela não quer, aí ela faz tudo errado, faz pelas metades, entendeu? Uma pessoa que quer mesmo, ela fica comigo pouco tempo, depois ela vai embora sozinha. A maioria dos meus pacientes que são realmente aplicados no meu tratamento, elas ganham total autonomia. É claro que depois surgem coisas, né? Eu tenho pacientes já de 18 anos atrás que com certeza, né? Às vezes há 18 anos eram mocinha, agora entraram na menopausa. Aí tem umas coisas que elas ainda não dominam, elas voltam aqui, mas o mínimo do básico, porque elas já vivenciam aquilo, já fazem muito bem para elas e elas já entendem o que é para fazer e pronto. Não fica naquela dependência, surgem coisinhas que fazem elas voltarem para poder adequar no longo da vida. Como eu já tenho mais de 18 anos, já tenho esses processos, vamos falar assim, né? De manutenções, vamos falar assim, né? Ou elas vêm de vez em quando fazer uma hidro para desintoxicar, manutenções, ou alinhamento de coluna para manter, mas não que fica dependente do tratamento a vida inteira. Parou o tratamento, volta a engordar, tem que voltar aqui de novo, começar tudo de novo, não é assim, tá? Tranquilamente consegue o resto da vida se manter bem, saudável, feliz. Aí vem só para manutenção e é assim. Tá? Isa, a Anne está perguntando aqui, geralmente, qual é o tipo de pessoa que não consegue fazer o processo? Qual o perfil das desistentes? As pessoas que mentem para elas mesmas, tá? Elas mentem. Elas juram para você de pé junto que estão fazendo tudo direitinho e eu consigo enumerar o que elas não estão fazendo direitinho. Você entendeu? Elas até se assustam no começo, sabe? Eu gosto daquelas pessoas sinceras. Olha, isso eu não consegui porque é aquilo que eu falo. Não importa se uma perdeu 7 quilos em um mês, a outra levou 3 para perder. Não importa para mim o tempo. O que importa é as pessoas quererem. E a primeira coisa que fala que elas querem, tá? Aquelas que chegam aqui e falam assim, Fernanda, não, esse é difícil. Não, é muita coisa. Não, nessa hora eu não consigo. Não, isso aqui para mim não dá. Não, essas não querem. Não, mas eu quero emagrecer, eu quero ficar saudável, eu quero ficar bem. Não, mas essa hora para mim não dá. Isso aqui é muita coisa. Não, esse aqui eu não consigo. Essa coisa eu não como de jeito nenhum. Então elas não querem. Porque quem quer chega para mim e fala assim, Fernanda, eu não gosto, mas eu vou fazer, porque se é para mim ficar bem, se é para mim emagrecer, eu vou comer. Esse horário eu tô trabalhando, mas eu dou um jeito. Se tem que comer isso aqui nesse horário, eu levo uma marmita, eu dou um jeito, pode deixar que eu dou um jeito. Então, quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Quem tá dando desculpa não quer.
tá mentindo para si mesmo. A boca fala que quer, mas de verdade não quer, tá? Fala, vem aqui para agradar o marido ou alguém, ou vem aqui porque os outros estão falando que precisa, e para mim esse paciente não interessa. Eu não quero paciente só para ficar aqui todo mês recebendo o dinheiro dele, tá? E não vendo o resultado. Para mim, eu só quero pessoas de sucesso. Para mim, ser uma profissional de sucesso, meu tratamento tem que ser um sucesso. E 80% do meu tratamento ser um sucesso é o paciente fazer direito. Então, o sucesso do tratamento do paciente não depende do profissional, depende do profissional 20%, 80% depende da pessoa, né? Então, o que acontece? A Anne também, o sucesso do trabalho que a Anne faz depende dela 20%, que é a técnica. 80% que é a pessoa ir para casa, passar o dia inteiro lá, né, dormir na hora certa, fazer tudo que o profissional indicou, esse é o resultado, esse é o sucesso, tá? Então, o meu sucesso depende da pessoa que realmente quer. Então, eu não gosto de atender quem não quer, né? E assim, Fernanda, só para voltar na crise de cura, tá? Quem passa mal muito tempo tá passando mal, porque a crise de cura, ela é só na hora que mexeu com a toxina intensa. Hora que a toxina intensa passa, não tem mais crise de cura, tá? A não ser que a pessoa fique se intoxicando enormemente um monte, tá? Tipo, faz uma semana de uma dieta que desintoxica, na outra semana come tudo errado, a hora que ela vai começar a dieta que desintoxica de novo, vai passar mal de novo, tá? Mas só se ela se intoxicar muito de novo, tá? Senão, não. Então, a crise de cura, Fernanda, ela só acontece, se acontecer no nosso trabalho, só acontece no começo. Só quando tá mexendo com a toxina intensa que nunca foi mexida. Depois é muito raro acontecer, a não ser que a pessoa se intoxicou por algum motivo ou outro enormemente. Tipo, a pessoa é minha paciente, já desintoxicou, tá indo bem e tal, aí acabou se intoxicando com veneno, ou se intoxicou com uma coisa ambiental, ou que não esperava que ia acontecer aquilo, né? Ou tomou uma bebedeira muito grande, acabou fumando um baseadinho junto e tal, quando vai desintoxicar de novo, vai passar mal de novo, se não também não fizer todo um processo de novo, assim, lento, para não ter aquele impacto. Então, crise de cura forte só acontece se você for querer se desintoxicar no impacto. Isa, depois de todas, né, essas explicações, explica para nós como identificar quando as reações em um processo de desintoxicação é apenas uma crise de cura e quando a pessoa está passando mal. Então, é aquilo que nós falamos antes, tá? Se você começou uma desintoxicação intensa, né? E dependendo do que você está tomando, se você está tomando coisa para fígado, né? Você pode ter dor de cabeça, né? Você pode ter enjoo, vômito, tipo um refluxo, né? Um peso no estômago, porque você está mexendo com o fígado. Se você está tomando coisas que estimulam você a tirar a retenção de líquido, você pode sentir o rim, uma dorzinha nas costas, uma queimação na bexiga. Se você está tomando coisa que estimula a diarreia, você pode sentir um calor nas fezes, uma ardência anal, né? Então tudo depende o que você está fazendo, que vai ser a crise de cura, né? Às vezes você está desintoxicando abruptamente o pâncreas, aí você incha a barriga assim que parece que está com 7 meses de gravidez, né? Então tudo depende, tá? É o que você está fazendo e em qual órgão você está mexendo, né? Para você ter a crise de cura X ou Y. Quando você está depurando o sangue, né? Tomando um depurativo, você pode ter furúnculos, pode ter alergias, grosseiros, né? Ou espinhas, né? Isso pode acontecer, tá? E para você reconhecer se você está passando mal quando você está fazendo uma desintoxicação, é aquilo que eu falei, quando você toma mais água e não passa aquela queimação da bexiga, tá? Quando dura muitos dias o processo lá de sentir o intestino ou a barriga não desincha, né? Então durou muitos dias aquilo, aí já tá passando mal, não é crise de cura. Crise de cura dura poucos dias, tá? Se você manter o tratamento e não parar. Certo. Então dá uma dica para nós, Isa,
para que as pessoas não passem mal, mesmo sendo a primeira vez que estão fazendo uma desintoxicação do corpo? Então, quer você vá fazer uma desintoxicação de 10 dias de líquido, só de sopa, desintoxicação de detox do fígado, você tem que antes, tá? Suplementar e desintoxicar, tá? Um período antes, principalmente o rim, que é uma via principal de excreção de toxina, o intestino, o fígado, o pâncreas e o sistema linfático, esses 5 sistemas, tá? Rim, fígado, pâncreas, intestino e sistema linfático, pelo menos esses têm que estar funcionando redondinho, tanto de nutrição desses sistemas, quanto de uma desintoxicação prévia, de passo a passo, para que quando chegue na desintoxicação intensa, você não ter crise de cura, não passar mal. Por hoje é só. Então tá. Gente, ficamos por aqui por hoje. Muito obrigada pelas perguntas, adorei a interação de vocês. Amo estar aqui falar com vocês, é sempre muito, muito legal e inspirador, tá? Espero que esse assunto tenha esclarecido coisas para vocês, espero que vocês tenham gostado, tá? Fiquem com Deus, a semana só tá começando, então uma semana com menos peso, com muita saúde. A Fernanda tá erguendo o dedinho, ela quer falar. Vamos lá, Fernanda. A Anne fez uma pergunta legal aqui, ela quer Sim. saber o que você falaria para encorajar as pessoas a iniciarem o processo. Que, gente, é viciante, é maravilhoso demais, tá? Quem vê não tem como desver. Nós temos um professor, eu e a Fernanda, que fala isso. A partir do momento que você vê, não tem como mais desver, tá? A partir do momento que você começa esse processo, muda a sua vida totalmente. É uma água divisora, mudou a minha, acho que mudou a da Fernanda, né, Fernanda? Muito. Tá mudando as pessoas da família dela, não mudou só a minha, mudou da minha família inteira, tá? Então, é muito maravilhoso. Quem começa um processo desse não quer parar jamais, a não ser que não seja conveniente na vida dela, que ela tenha um prêmio em ficar mal, né? Às vezes a pessoa é carente, ela tá com sobrepeso, ou ela tá doente, isso faz as pessoas darem mais atenção, ela não precisar trabalhar, as pessoas não cobram tanto mais dela. Tem um prêmio no modo errado que ela tá vivendo, e aí ela não quer sair daquilo, tá? E ela se sabota. Fora isso, gente, não tem como você não querer fazer isso e depois manter isso na vida, tá? Sem contar que a autonomia que a gente ganha, gente, olha, você tem uma segurança tão legal de vida, porque sua vida, sua saúde, o seu peso não depende mais de quanto dinheiro você tem, sabe? De quais profissionais bons você vai conseguir acessar. Fica tudo na sua mão, fica tudo muito na sua mão. Você começa a aprender e aí tudo que você escuta depois entra com muita clareza no seu cérebro, sabe? Qualquer outro assunto, aí você vai entender e dominar porque você aprendeu a lógica do teu corpo, a dinâmica do teu corpo. Isso dá uma autonomia muito libertadora, é libertador, tá? Quando a gente entende isso. A Anne está agradecendo por você transbordar na vida dela. Ai, obrigada. Gente, isso um dia transbordou na minha vida. E eu acho que é de Deus, como foi água divisora na minha vida, a gente levar para ser água divisora na vida de todos. Ontem eu orei por todos os meus pacientes, tá? Quando eu fui fazer as minhas orações, por todos os meus pacientes, assim, transbordando de amor no meu coração, e orei por todos aqueles que vão ser meus pacientes, porque eu quero pessoas que queiram um mundo melhor. Então, e o mundo melhor começa dentro da gente, tá? O mundo melhor não começa fora, começa dentro. Então, comecem dentro, que vocês vão ver o resultado fora. É incrível, é vida linda mesmo, tá bom? Fiquem com Deus, uma excelente semana para vocês. Até amanhã, tchau, tchau.